Bom dia, graça e paz. Refletindo um pouco sobre algumas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso viver, coisas como não saber aguardar, não saber esperar e com isso tomamos algumas ações, decisões que nós pensamos que estamos agindo corretamente. Muitas vezes nós queremos fazer acontecer, ao invés de esperar acontecer. Quero contar bem breve a história de um homem chamado Jacó, que era casado com duas mulheres, duas irmãs, Lia e Raquel. Não vou me ater a um fato histórico, até onde chegou isso, mas Lia, ela podia dar filhos a Jacó, ao passo que Raquel, esta, era estéril. Chegando ao ponto de um dia ocorrer uma discussão entre o casal, aonde Raquel atribui a Jacó a culpa dela não poder gerar filhos. E o marido então se defende dizendo que ele não estava no lugar de Deus, porque Deus lhe havia cerrado a madre. E o fato dessa mulher não poder gerar filhos trazia nela um sentimento de vergonha, um sentimento de derrota. Todas as vezes que ela via sua irmã Lia com os filhos de Jacó, e sabendo ela que ela não poderia ter, ela resolve então agir. Ela resolve então fazer algo para tentar resolver aquele problema, aquela frustração, aquele vazio que ela trazia dentro de si, aquela vergonha que na época e pela cultura era dada às mulheres que não podiam gerar filhos. Ela pega a sua serva, Bila, e ela então pede para que o seu esposo Jacó se deite com Bila. Parece uma história repetida, não é verdade? E não era muito distante essa história, pois Abraão, Sara, que também tinha uma promessa de Deus, aonde Abraão seria pai de uma grande nação. E conhecemos bem a história, também não vou me ater nela. Sara não espera o tempo de Deus, pede para que Abraão se deite com Agar, e Agar concebe a Ismael, e deu uma grande confusão que até os dias de hoje ainda está por aí. Mas voltando a Raquel, ela pede para que Bila então deite-se com seu esposo. Bila concebe e dá à luz Adã. Raquel então ela se alegra, ela festeja, ela faz até um cântico. No ano seguinte, Bila novamente dá à luz a mais um filho, Naftá. E Raquel, ela continua mostrando, se alegrando, faz um cântico, faz até uma declaração que Deus havia honrado ela. Mesmo ela lutando, mesmo ela perseverando, que Deus havia honrado. Mas ela sabia, dentro do coração dela, que o desejo não havia sido alcançado. Mesmo aparentemente alguns notando, achando que era vitória, mesmo alguns até celebrando a aparente vitória, o coração daquela mulher ainda tinha uma vergonha escondida, ainda tinha um vazio. E conta-nos a história que, passado algum tempo, o verso 22 do capítulo 30 vai dizer que Deus lembrou-se de Raquel. Não que Deus a tenha esquecido. A palavra lembrou-se aqui, ela tem uma outra conotativa. Mas o texto também vai dizer que Deus ouviu a Raquel. O que nos faz pensar que, mesmo após Dan, mesmo após Naftali, aquela mulher ainda continuava orando, continuava clamando, porque ela tinha um desejo, ela tinha uma necessidade, ela tinha uma vergonha. E mesmo ela tendo produzido as suas bênçãos, não foi capaz de tirar a vergonha, o vazio que ela tinha no coração dela. Mas agora não, Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu a Raquel e diz que ele abriu a madre de Raquel. E ela concebe e dá luz a um filho. E o nome deste filho é José, que tem uma história tremenda. E agora sim, o coração dela está alegre, o coração dela está transbordante de alegria. Agora sim, a vergonha dela havia sido sanada. Para a sua meditação, meu amado. Muitas vezes queremos ajudar a Deus. Muitas vezes queremos produzir as nossas bênçãos. Muitas vezes não conseguimos aguardar e então tomamos ações que geram até algum fruto.
que gera uma aparente vitória, mas todas as vezes que vamos deitar ou que paramos, há uma vergonha, há um sentimento ainda que não foi saciado dentro de nós. Porque quando o homem tenta ajudar a Deus, ele continua frustrado. Porque é Deus quem nos ajuda. É Deus que tem o poder para te ajudar. Pare de tentar resolver os problemas da sua maneira. Pare de se alegrar temporariamente e passe a confiar em Deus. Deixa Deus agir. Ore a Deus, busque a Deus. Este sim é poderoso para entregar a bênção. E quando Deus resolve agir ao teu favor, a bênção é grande. A primeira conquista de Raquel foi uma conquista forjada, aparente. Mas a segunda, que foi aquela resposta de Deus, trouxe alegria. E a alegria foi tanta que, se você for ler na continuidade do capítulo 30, ela vai dizer que: Senhor, dai-me outro filho. Porque quando nós somos abençoados por Deus, a convicção é de que a bênção é de Deus, isso gera em nós o desejo de mais bênçãos, de mais vitórias. E este Deus é poderoso para continuar te abençoando, para continuar te ajudando. Então, não tente ajudar a Ele, mas peça ajuda para Ele. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.